Intenção oculta. Em meio ao turbilhão de pensamentos e no emaranhado de sensações, caminha o homem com suas intenções cobertas por utopias e frivolidades tantas, desviando-se de suas reais intenções e inspiração dos bons gênios. Quando se perde a intenção, se perde na própria ilusão das distrações da vida. Aí vem um tédio, uma irritação, um vazio que reclama através de uma inquietação, de uma culpa e de sensações desagradáveis, onde a intenção entrou pelo torpor do esquecimento. Recupera, pois, tuas boas intenções e tua candura, e aí muda os teus hábitos e recuperas a intenção que faz parte do planejamento reencarnatório da existência atual. As distrações e a busca de imitar uma sociedade decadente anestesia a intenção. Uma boa intenção faz parte de um crescimento evolutivo. Portanto, observa tuas ações e previne os teus pensamentos, aprimorando os teus conceitos com boa intenção. Kairbar Schutel, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo, em 9 de junho de 2013, na reunião mediúnica da CEIU. Obrigada. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos, né? Boa tarde aos internautas. Quando nós falamos em mudança, eu fiz uma pequena pesquisa, né? Conversando com algumas pessoas sobre a primeira coisa que vinha à cabeça delas quando se fala em mudança. E a maioria me respondeu sobre a mudança material. Ou que ainda gostariam mudanças nas outras pessoas. Mas, na verdade, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o nosso dia a dia. As mudanças que acontecem no dia a dia. Não necessariamente essas mudanças materiais, que elas são palpáveis, ou as mudanças que a gente quer nos outros, mas sim as mudanças que nós temos que ter a consciência dentro de nós mesmos. Temos oportunidades todos os dias. Às vezes estamos abertos a elas, outras não, mas o pior é quando estamos no automatismo que nem percebemos o que nos acontece. Muitas vezes, até andando na rua, ou nosso familiar, enfim, no nosso dia a dia, a pessoa passa e nos sorri. Nós retribuímos esse sorriso? É um gesto tão pequeno, mas que dependendo de como nós estamos, às vezes, esse sorriso, ele muda o dia. E às vezes nós estamos tão no automático, preocupados com alguma coisa, que a pessoa nos sorriu, nos cumprimenta, e a gente nem dá importância ou passa nem sequer um gesto de educação. E assim nós vamos vivendo, tendo experiências positivas e negativas. Porque a nossa vida é assim, ela não é uma vida reta, ela não é uma linha reta. Ela tem altos e baixos. Isso não é para mim, é para qualquer um de nós. Todos nós temos momentos bons e todos nós temos momentos ruins. Isso faz parte da evolução, faz parte do nosso crescimento. Nós somos seres em construção. Nós estamos sempre construindo algo dentro de nós. Muitas vezes, nós temos que parar e reformar o que nós estamos fazendo. E quando às vezes a gente tem a consciência de que aquilo que nós estamos construindo não é benéfico, é que nem uma casa. A gente constrói e às vezes quando algo vai acontecendo a gente tem que reformar. Assim também é a nossa vida. Nem tudo que a gente constrói é bom para nós ou para os outros. Às vezes a gente tem que parar e fazer uma reforma na nossa casa. E as experiências positivas que nos acontecem, muitas vezes nós não damos o devido valor a elas. Nós simplesmente achamos que nós merecemos. Eu trabalhei para isso, eu mereço.
E nas nossas experiências negativas, normalmente, nós ficamos bravos. Às vezes, em teimosias, nós ficamos emburrados. Nos vitimizamos. Em vez de olhar o que nós fizemos no nosso caminho, de olhar para nós, é mais fácil nós irmos por um atalho que é culpar o outro, que é culpar a sorte, que é culpar o que está próximo de nós, o que está próximo de nós. Nas experiências negativas, na questão da vitimização, quantos de nós já não falou isso? Nada de bom acontece comigo. Aí logo a gente pensa, com fulano acontece, comigo não acontece. Ou ainda, por que eu de novo? Por que isso aconteceu de novo comigo? As reclamações. Sempre as reclamações constantes sobre que a vida não muda, de que sempre acontece comigo. Mas o que é que eu estou fazendo que isso está acontecendo de novo? O que eu estou fazendo com a minha vida que isso não muda? Os nossos maiores inimigos, eles não estão fora. Eles não são as coisas ou as pessoas que estão ao nosso redor. Os nossos maiores inimigos estão dentro de nós. São os monstros que estão ali dentro, que nós criamos e muitas vezes não nos importamos de tirar eles dali. Pelo contrário, muitas vezes, de ficar bravo, irritado, teimoso, daí por diante, nós estamos alimentando esses monstros ali dentro. Nós, muitas vezes, somos nossos maiores inimigos. E o comodismo? Para que mudar? Eu nasci assim. Quem disse? Hoje eu sou assim. Eu nasci assim? Não. Eu nasci um bebê. Eu fui crescendo. Fui aprendendo. Fui evoluindo. Com as minhas experiências positivas e negativas. E ainda estou tentando, a cada dia, tentar aprender com os meus erros, tentar valorizar mais o que eu ganho, o que eu tenho de positivo na minha vida. Então eu não nasci assim. Nenhum de nós aqui nasceu da forma que está. Todos nós aqui evoluímos de uma forma ou de outra. Sou assim e não consigo mudar. Não consegue ou não quer. É mais fácil eu querer continuar assim e pôr a culpa no outro do que eu ter que olhar para dentro de mim mesmo e ver o que realmente eu tenho que mudar. É muito cômodo colocar a culpa nos outros e não ter que olhar para dentro de mim e ver quem realmente eu sou naquele momento, de que forma eu estou agindo, o que eu estou fazendo naquele momento. O sofrimento, as coisas negativas que acontecem na nossa vida, ele é opcional. Nós podemos aceitar ou não. E eu ouvi uma pessoa, e isso eu tenho levado muito para a minha vida, que ele diz que o problema, ele é do tamanho do fermento que eu coloco. Quando se faz um bolo, se coloca o fermento para o bolo crescer, não é assim? Quando se tem um problema, dependendo da quantidade de fermento que eu coloco, ele vai crescer. E ele é opcional por quê? Porque eu tenho livre-arbítrio. Cabe a mim encarar a situação como um problema ou não. Eu posso, naquele momento, ver como um problema. Mas eu também posso ver uma solução. Seja responsável. Cada um aqui é responsável pela sua vida. Ninguém é responsável pela vida de ninguém. Não culpe os outros pelos seus problemas. Mesmo que, se de repente, por alguma fração, o outro tenha o que nós chamamos muito, ele é culpado,
mas você deixou. É seu livre-arbítrio, é sua escolha, é a forma como você encara as coisas. Não seja oportunista. Não tome atalhos na sua vida para chegar mais rápido aonde às vezes você quer. Faça as coisas de uma forma clara, sem prejudicar ninguém. Não seja vingativo. Às vezes aquela pessoa que você quer se vingar, ela nem sabe do que você está querendo se vingar, ou com raiva, com mágoa, enfim, o sentimento que você tem dela. O maior prejudicado nisso tudo somos nós mesmos. A outra pessoa, se ela não está sabendo, o que vai acontecer com ela? Nada, ela está numa outra sintonia. Vai e volta. Não seja egocêntrico. Não sejamos, né? Eu me coloco em todas essas questões. E muitas vezes, principalmente em relação à questão dos problemas, nós achamos que o mundo gira ao nosso redor. E não gira, não. O mundo é grande, ele é amplo. Por que o meu problema tem que ser maior que o de vocês? Por que eu mereço mais atenção do que o outro? Há essa necessidade? Não. Cada um aqui é um ser especial. Nós temos que nos ver como pessoas especiais, como espíritos especiais que tiveram a chance, a oportunidade de estar aqui, na Terra, num corpo, encarnados, para podermos aprender. Temos que ser gratos pela chance de estar aqui, em vez de simplesmente ficar reclamando, culpando e daí por diante. Não. A gratidão em primeiro lugar. Nós temos que pensar que há tantos outros irmãos desencarnados que gostariam de estar no nosso lugar, e nós estamos fazendo o quê com a chance e a oportunidade que nós temos estando aqui? Quem tem bom senso sabe que a responsabilidade dos nossos atos e escolhas são exclusivamente nossos, é o livre-arbítrio. Tudo é escolha. Eu quero um mundo diferente, eu quero as pessoas diferentes, mas será que são as pessoas que têm que mudar? Ou sou eu que tenho que mudar? As minhas atitudes. No que é que eu estou errando? No que é que eu posso melhorar? Eu quero ser ajudado, mas eu ajudo? Nós somos muito contraditórios na nossa vida. Nós queremos respeito, nós falamos muito, né, no respeito, na solidariedade, nós falamos na igualdade, mas como é que nós somos dentro do nosso lar? Vamos pegar o nosso lar, que é ali que nós estamos, com as nossas maiores provações, muitas vezes. Eu respeito meu pai, minha mãe, meu parceiro, meu filho, meu avô, as pessoas com quem eu convivo, eu respeito? Ou eu sou tão egocêntrico e eu quero sempre impor a minha opinião, eu quero atenção sempre para mim, e acabo muitas vezes sendo grosseiro e humilhando as pessoas que estão ali comigo? Há muitos tempos atrás, se matava com uma arma. Hoje nós temos eu vejo como uma arma muito maior, em vez de uma arma de fogo, né? É a palavra. A palavra mata muito mais. A palavra, ela destrói. Ela destrói sonhos. Ela cria mágoas. Ah, mas eu não tenho tempo. Não tem tempo ou não quer ter tempo? Quais são as prioridades que você tem dentro do seu lar, da sua casa? Estar um pouco com seus filhos, com seu companheiro, com a sua companheira, com os seus pais? Ou muitas vezes é muito mais fácil eu estar ali no celular ou assistindo notícia ruim? Na minha casa tem uma regra.
Nós almoçamos, o almoço é sempre eu, meu marido e os meus 2 filhos. Café da manhã, normalmente, a gente não está junto e o jantar também não. Mas o almoço, sim. Regra, não tem celular na mesa. Vamos almoçar? Vamos. Celulares fora da mesa. É o único momento em que nós 4 estamos ali. Então, é o único momento que nós 4 podemos conversar, colocar o nosso dia a dia, falar o que um gostou, o outro não gostou. Olha, eu acho que a tua atitude é assim. Nós temos que ter essa transparência com as pessoas que estão ao nosso redor. Em vez de ficar guardando mágoas, ressentimentos, raiva, procurar conversar. Não criar raiz nos sentimentos negativos, mas sim conversar para que essa raiz ela não crie, não seja ali alimentada e que permaneça uma harmonia dentro do nosso lar. Que muitas vezes a harmonia não existe pela falta de conversa. E com as pessoas que convivem comigo, no meu trabalho, no meu dia a dia, eu respeito ou eu imponho a minha opinião? Tem que ser do meu jeito? Ou pode ser do seu jeito e nós chegamos na mesma conclusão? Por que que o Romerito tem que gostar de rosa só porque eu gosto? Ou ele gosta de azul e eu sou obrigada a gostar do azul? Por que que cada um não tem o direito de gostar da cor que quer? Eu quero sempre dar a última palavra, porque muitas vezes eu digo, né? Ah, tudo bem, é assim mesmo. Aí a pessoa vem, conversa um pouquinho, mas a última palavra, aquela alfinetada, tem que ser sua. Então, isso não é conversa. Conversa é quando se entra num consenso. Quando se termina e ambos estão de acordo. Não é aquele que, eu conversei, eu concordo, mas eu vou dar aquela espetadinha ainda. Vamos procurar manter os nossos corações limpos, sem ter atitudes de egocentrismo e de arrogância, porque essas atitudes, elas não vão prejudicar somente a nós. Elas vão prejudicar as pessoas que também estão próximas de nós. Vamos tentar cultivar dentro de nós a humildade de parar para poder ouvir o outro. Respeito, da mesma forma que eu quero respeito para a minha vida, para a minha pessoa. Às vezes a gente tem um problema e quer que o outro se coloque no nosso lugar, que ele entenda o nosso problema. E quando esse outro tem o problema, eu paro para me colocar no lugar dele? Ou eu fico olhando para ele e julgando ele? Porque é muito fácil a gente julgar do que muitas vezes a gente parar 5, 10 minutos e ouvir a pessoa que está ali. Ninguém pode criar um mundo melhor. Eu não posso criar um mundo melhor se eu não tentar ser uma pessoa melhor. Para nós sermos melhores, nós devemos olhar para dentro de nós mesmos. Vermos como é que nós estamos nos sentindo. Tirar todo o lixo tóxico que nós carregamos. Limpar a nossa mente, limpar a nossa alma de sentimentos como o ego, a culpa, o medo, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a raiva, rancor, mágoa e preconceitos que muitas vezes nós dizemos: mas eu não tenho preconceito nenhum. Será? Será que não tem nada ali dentro de você que você tenha preconceito? Vamos tentar conservar a nossa mente limpa, fazer uma faxina nesses pensamentos negativos. Porque, como diz ali a outra frase, como culpar o vento pela desordem feita, se fui eu que esqueci a janela aberta? Não posso culpar o vento. Se eu abri as portas, eu abri as janelas,
para que essas coisas estivessem dentro de mim. Mais uma vez, é livre-arbítrio, é escolha e é o fermento que eu coloco. Antes de amar alguém, vamos tentar ter amor próprio. Mas amor próprio verdadeiro e amar alguém verdadeiro. Porque falar da boca para fora é muito fácil. Ah, eu te amo. Ama? Mas e você se ama? Você não pode dar o que você não tem. Você não pode dar amor se você não se ama. Você não pode dar perdão se você não se perdoa. Você não pode dar nada a alguém se você não tem isso dentro de você. Você não tem o direito de cobrar algo de alguém se você não faz. Antes de querer cobrar a mudança no outro, que muitas vezes é o que a gente faz, ah, mas fulano não muda, meu filho não muda, qualquer um não muda. Mas se a pessoa que convive com você não muda, seja você o exemplo. Mude você antes de qualquer coisa e seja exemplo dessa mudança. Aí muitas vezes a gente pensa, né? Ah, mas é tão difícil, eu não consigo. Quando os meus filhos começaram na escola, eu aprendi uma coisa com a coordenadora pedagógica. Mãe, trabalha isso sempre com ele. Eu posso, eu quero e eu consigo. Ah, eu não consigo mudar. Não, eu posso mudar. Eu quero mudar. Eu consigo mudar. Você tem que querer. É muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas nos outros, pois o seu defeito você pode mudar. Eu posso mudar o meu defeito se eu quiser. Mas o do outro cabe somente a ele. Eu posso estar ali ao lado dele. Eu posso ser exemplo para ele, mas eu não posso mudar por ele. Ele tem que querer. Não procure fora, mas dentro de você. É no interior do homem que habita a verdade. E no Livro dos Espíritos, na questão 909, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta é: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E não é verdade? Quantas vezes a gente começa alguma coisa e desiste? Porque vem o desânimo e a gente desiste porque faltou realmente o quê? A vontade. Tudo na nossa vida é vontade. E o mesmo ciclo vai se repetir em sua vida até que você tome a decisão de mudar. Porque nada muda na nossa vida se nós continuarmos fazendo sempre as mesmas coisas. A mudança tem que partir de cada um de nós. Está desanimado? Não gosta da sua rotina? Mude. Quem aqui vai para o trabalho? E às vezes, nossa, fazer esse caminho de novo. Não existe um caminho, um outro caminho que lhe leve lá? Que vai lhe mostrar uma outra perspectiva, uma outra forma? Assim é a nossa vida. Se a gente parar para refletir, nós temos várias formas de mudar a nossa vida. Mas sempre tem que estar na frente de tudo a nossa vontade de realmente querer mudar. Só que para isso a gente tem que olhar para dentro de si, saber o que a gente quer mudar e, principalmente, dar o primeiro passo. Porque não adianta eu ter consciência do que eu preciso mudar na minha vida e não dar o primeiro passo, né?
Vamos ter que mudar, sim, os nossos hábitos. A nossa realidade, ela não muda se a gente não mudar os nossos hábitos. Quando nós não paramos para refletir sobre a nossa vida, nós podemos estar entrando em buracos que quanto mais a gente cavar, mais difícil vai ser para sair. São aquelas raízes que eu falei lá no início, lembra? Se a gente deixar as nossas mazelas tomarem conta, criarem raízes ou uns monstros dentro de nós, vai ser cada vez mais difícil. Então se percebe que algo não vai bem. A gente pode começar a mudar. Muitas vezes a gente pensa, nossa, mas eu não tenho força. Nós temos uma arma tão grande, tão imensa, que não nos custa nada, que é a oração. Ah, mas eu oro. Você ora de verdade? Você ora de coração? Você tem fé? Você acredita naquilo que você está falando? Os pensamentos positivos. Algo lhe aconteceu? Tente ver da forma positiva. Ah, mas aconteceu ruim. Todo ruim vem para um aprendizado. Tente olhar esse ruim como uma forma de crescimento, como uma forma de estar aqui evoluindo a cada dia. As mudanças, elas são inevitáveis na nossa vida. Na questão 910, tem a pergunta: o homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? E a resposta é: se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Porque nós não estamos desamparados. Desde o nosso nascimento, nós temos os nossos anjos guardiões. Porque eu não tenho ninguém. Talvez você sinta que não tenha ninguém, mas você tem. Só porque você não vê seu anjo guardião, não quer dizer que ele não esteja ali. Ele está ali. Mesmo quando você desiste de você, ele não desiste. Mesmo quando você acaba não acreditando na sua capacidade, ele acredita. Ele não lhe abandona. Então você não está sozinho nessa caminhada. Você não está sozinho nessa mudança que você precisa fazer na sua vida. As estações do ano mudam. Nós temos 4 estações. E elas mudam gradativamente, uma e voltando. Por que a nossa vida não pode mudar? Elas mudam devagar. Elas mudam aos poucos. Nossa mudança interior, ela não precisa ser do dia para a noite. Mas comece em algum momento. Comece de forma gradativa. Comece aos poucos. Porque o importante não é a velocidade que você está indo, mas é a direção que você está indo. O importante é você saber aonde você quer ir, o que você quer fazer. E não mude por ninguém, mude por você. Mude por você mesmo. Porque a essência da mudança é que nós temos que progredir. A essência da mudança é que nós progredimos como seres, como espíritos. Nós tivemos a chance de estar aqui. Então vamos fazer valer a pena. A nossa mudança, ela tem que ser verdadeira. Em primeiro lugar, por que mudar você mesmo? Porque você vai ter que olhar para dentro de você e vai ter que mudar o que você está vendo. Mas mude por você,
Não mude para impressionar alguém, porque a mudança para impressionar alguém, ela não é verdadeira. Quando a gente olha para frente, a gente vislumbra sempre coisas boas, né? Um futuro muito bom, um futuro maravilhoso. Mas a gente não pode esquecer que o nosso futuro, ele é consequência dos nossos atos. Ele é consequência do que nós estamos fazendo aqui, neste momento. E aqui embaixo a gente tem uma frase, que é possível mudar nossas vidas e a atitude daqueles que nos cercam, simplesmente mudando a nós mesmos. Ou seja, novamente naquela questão, ninguém é capaz de mudar o outro, nem mesmo por amor. Porque eu posso amar o meu filho, eu posso estar ali, eu posso conversar com ele, mas eu não posso mudar por ele. Eu posso aconselhar, eu posso estar ali todos os dias, lado a lado. Mas ele vai ter que olhar para dentro de si mesmo, ele vai ter que ter vontade e ele vai ter que mudar. Porque a mudança é de dentro para fora. Por isso que eu preciso olhar para dentro de mim. Muitas vezes a gente não olha porque tem medo do que vai encontrar. Mas esse medo, a gente também pode lutar contra ele. E aqui, você é feliz? Sim. Então, continue fazendo o que você está fazendo. Ou até mais, porque a gente sempre consegue encontrar mais coisas, né, para fazer. Você é feliz? Não. Você quer ser feliz? Porque se eu continuar lá na vitimização, no meu comodismo, se você pensar bem, você não está querendo ser feliz. Então, você quer ser feliz? Se você não quer, continua exatamente fazendo isso. Ficando no comodismo, culpando os outros, acomodado, esperando que as coisas caiam do céu. Mas se você quer ser feliz, sim, então mude. Todos nós temos a capacidade de mudar. Porque nós temos o tempo. O tempo, ele é nosso maior amigo. Ele não espera por ninguém. Ele corre, mas ele é nosso amigo. Eu penso para mim que nós temos duas certezas na vida, que é o tempo e a morte. Porque não importa a sua cor, não importa a sua religião, não importa a sua orientação sexual, não importa a sua situação financeira. O tempo, ele vai correr. Um minuto é um minuto igual para todo mundo. E a morte é a única certeza que se tem. Há 10 anos atrás, você tinha 20 anos. Agora, o tempo correu, você está com 30 anos. O que você fez nesses 10 anos? Alguém já parou para pensar? O que eu fiz ontem? O que fiz há 1 ano? O que eu fiz há 5? O que eu fiz há 10 anos? Aconteceu o que eu queria? Aconteceu o que eu planejava? Se não aconteceu, por que não aconteceu? O que eu fiz para que pudesse acontecer? Para os próximos 10 anos, o que eu almejo? Para os próximos 10 anos, o que eu estou fazendo? Eu gosto dessa frase, me chamou a atenção quando eu a vi. Seja mais forte do que a sua melhor desculpa. Valorize a vida que você tem. Valorize os momentos ruins, porque é com os momentos ruins que nós aprendemos. E lembre dos momentos bons para fortalecer. Lembra dos altos e baixos? Se você tem os momentos ruins, aprenda com eles. Veja pelo lado positivo e pegue tudo que você tem de positivo e fortalece. Se fortaleça para continuar na mudança, para não desistir.
Coloque lá o fermento do bolo, que se coloca nas coisas negativas, coloque o fermento do bolo nas coisas positivas. Energia atrai energia. Se eu me sinto bem, eu vou atrair coisas boas. Se me acontece algo e eu ainda tento ver de forma positiva, eu vou estar atraindo energia positiva, que vai me fortalecer cada vez mais, vai me ajudar na minha mudança. Amanhecer é a prova de que tudo na vida tem uma segunda chance. Então jamais desista. Lute por cada um dos seus sonhos. Se cada vez que a gente vai dormir, a gente acorda, cada vez que a gente vai dormir, a gente tem um problema, passou a noite, a gente acorda, a gente tem mais uma chance de tentar resolver. A gente tem mais uma chance de tentar olhar pelo lado positivo. A gente tem mais uma chance de aprender, de construir algo melhor. Todos nós temos essa chance, essa oportunidade. Cabe a nós termos a vontade de querermos. Cabe a nós chegar no fim do dia, fazer uma autoavaliação e ver o que eu fiz no meu dia. Nessa situação, de que forma que eu poderia ter agido? Eu precisava ter feito isso? Eu precisava ter falado aquilo? Eu criei alguma situação? O que me aconteceu de bom, eu lembro de agradecer? Eu sou grato? Eu sou grato, ao menos de manhã, quando eu acordo e abrir os olhos, eu lembro de dizer obrigada, Pai, por mais um dia que se inicia, por mais uma chance, por mais uma oportunidade que eu estou tendo de tentar ser uma pessoa melhor. E a última, que a vida não tem controle remoto. Você precisa levantar e mudar. Realmente não existe. Não existe. Na outra palestra de quarta-feira, a Júlia ainda falou, né, no Juflix, de quando a gente desencarnar, que vai aparecer lá vários temas de como foi a minha vida. Tudo que eu fiz, positivo, negativo, momentos, eu achei bem interessante. E quando eu encontrei essa frase, me chamou a atenção. Realmente, a nossa vida ela não tem um controle remoto. Cada atitude nossa é nossa. É meu livre-arbítrio, é minha escolha, não é do outro. Então, levante, se esforce, mude por você. Quer que alguém mude ao redor, seja exemplo dessa mudança. Porque nós jamais vamos poder cobrar de alguém o que a gente não faz, o que a gente não tem. Então, que fica um convite a todos, incluindo a mim, de que essa próxima semana, o nosso dia a dia, a gente olhe para as situações tentando vê-las de forma positiva, tentando ver como uma forma de crescimento, de aprendizado, sempre sendo grato e nunca esquecendo que nós não estamos sozinhos, estamos sempre amparados. Mesmo quando nós não acreditamos em nós, nosso anjo guardião, vários outros, principalmente muitos nossos familiares que às vezes a gente acha que também não acreditam, porque a gente vê o que a gente quer, muitas vezes eles acreditam. Então acredite em cada um, acredite em você, acredite no seu potencial. E se necessário, peçam ajuda. A casa vai ter agora o SOS, né? Se inscrevam, participem, conheçam-se, troquem experiências. Vale a pena. Estudem. Nós temos as obras, nós temos livros da literatura espírita que nos ajudam. Não gosta de ler? Lê uma página por dia, mas leia. Que fique então um convite a mim, a todos vocês, dessa semana a gente tentar ver as coisas de uma forma um pouco diferente.
que a gente realmente faça valer a pena. Obrigada. Obrigado, Fábio.